Todas na paz do Senhor Jesus, me chamo Márcia Andrade e hoje estamos com mais um vídeo, um quadro infantil. Então, eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever. Você que é inscrito, não esqueça de compartilhar, deixar seu like. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar o vídeo aqui, ok? Então, vamos para o vídeo. A Bíblia vai nos falar no Evangelho de São João, capítulo 1 e o verso 2, está escrito assim, ó. No princípio, ele quem? Quem é ele? Jesus estava com Deus. Então, no princípio, lá em Gênesis, Jesus já estava com Deus. Então, por isso que tudo que tem na terra só existe porque os dois estavam lá no início, lá em Gênesis, trabalhando juntinho. Então, olha só, no Evangelho de São João está escrito o que mesmo? Que no capítulo 1, no verso 2, está dizendo assim, ó, no início, ele, Jesus Cristo, estava com quem mesmo? Com Deus. Então, no início, lá em Gênesis, Jesus Cristo já estava com Deus. E lá em Gênesis está dizendo, sabe o quê? No capítulo 1, verso 1, está dizendo assim, ó, que no início de tudo, a terra, ela sem forma, a terra, olha só, a terra ela era sem forma e também era vazia e só tinha, ó, escuridão. Só tinha noite na terra. Então a terra era sem forma, sem vazia, só tinha escuridão. E a Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele pairava, ele passeava sobre as águas, tá vendo? Ó, o azul aqui, ó. Então era tudo escuro, era sem forma, sem vazia, e vazia. Fecha seus olhos aí. Veja, está enxergando alguma coisa? Fica o quê? Escuro, né? Mas quando a gente abre o olho, começa a enxergar, né? Alguma coisa. Então está dizendo que era escuro. Era vazia, era sem forma, não tinha forma a terra. Mas Deus, juntamente com Jesus, falou, sabe o quê? Haja dia! Aí houve o dia. Então, eles fizeram separação entre o dia e a noite. Eles falaram assim, haja dia. Então, houve o dia. Então, o primeiro dia, a primeira coisa que Deus, juntamente com Jesus, fez foi o dia. Separação da noite com o dia. Então, dia, olha lá, ó, clarinho, né? E a noite, escura. Então, o primeiro dia foi a primeira coisa que Deus, juntamente com Jesus, fez. Ó, o primeiro dia, tá vendo aqui, ó, número 1, foi o dia, juntamente com a noite, né? Então, ou era a noite foi conhecida como treva, né? Ou escuridão, né? E o dia clarinho, tá vendo? Ó? Dia porque já tá claro mesmo. Aí eles viram que isso aqui era muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Aí o que eles fizeram? No segundo dia, aqui embaixo, tá vendo? Ó, número 2, segundo dia. Porque no primeiro fizeram a separação, entre noite e dia, né? Dia e noite, primeiro dia. No segundo dia, eles fizeram a separação entre água e terra. Então veja só, separou lá, ó, a terra da água, né, Rafa? É, a Rafa tá aqui água. atrás. Então fez a separação, Aqui ó, atrás, terra gente. da água. Então, quando ele faz a separação, também começa a surgir quem? As nuvens. Também, né? Fez separação. Porção, fez a porção seca por nome de terra. Tá vendo? A porção seca. Isso no segundo dia, olha só. Porção seca por nome de terra. E separou aqui, ó. A nuvem foi para cima, a água ficou aqui embaixo. Então houve água potável, né? Que pudesse tomar. E os mares, os rios. Então fez a separação no segundo dia, né? A terra seca, mares, rios, né? E nuvem. Já no terceiro dia, ele falou assim, nossa, é muito bom. Então veja que tudo que Deus fazia juntamente com Jesus Cristo, ele falava assim, nossa, tudo isso é muito bom. Então eles falam assim, tá tudo isso muito bom. Aí ele olha, aí no terceiro dia, sabe o que eles decidem fazer? Haja relva, olha só, haja relva, haja, juntamente com as relvas, plantações, olha só, árvore, haja árvore, tá vendo? Houve a árvore. Aí também veio as flores. Olha só, flores aqui. Flores também veio nesse dia, as flores. Então tava tudo isso, ó, tudo muito bonito.
ele viu e olhou para tudo isso aqui, ó, falou, nossa, como é lindo. No terceiro dia eles fizeram isso juntinhos os dois, tá vendo? Já no quarto dia, eles decidiram que na noite precisava ter alguma coisa para clarear. Foi onde fizeram os luminares, também conhecido ó, como lua. Nós conhecemos como lua, estrela, olha só, estrela, estrela, sol. Ele falou assim, olha, vamos fazer o maior para governar o dia. É o sol, tá vendo? Quando a gente acorda, vê lá o sol brilhando, lindo, né? Aí ele falou assim, vamos fazer os menores para governar a noite, para iluminar a noite, por onde veio a lua e as estrelas, tá vendo? Aí fizeram. Aí eles falaram assim, olha, tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Aí eles olharam assim, olha. Aí quando foi no quinto dia, o que eles decidem fazer no quinto dia? Vocês estão imaginando? O que será que eles fez no quinto dia? Eles fizeram, sabe o quê? Os animais. Os animais. Aí eles fez, ó, a ave que voa, que é o passarinho, olha só. O passarinho. Fez, ó, o tigre. Tá vendo, ó? O tigre. Tá aqui, ó, o tigre. Fez também o urso. O urso. Tá lá, o urso. Vocês estão gostando? Tá bonito, não dá? A criação? Fez o urso, fez também a abelha. Olha só. Então eles fizeram isso aqui no quinto dia. Aí eles falaram assim, nossa, tudo isso é muito bom. Então veja que Deus, ele sempre fez tudo bom, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Deus não fez nada para o mal. Tudo que Deus fez foi sempre voltado para o bem. Então tudo muito bom. Jesus falou assim, Deus juntamente com Deus falou assim, tudo é bom. E ainda, aqui ó, tem os peixes ainda junto né, com os animais, né, que faz parte da criação, que é do quinto dia, né? Os animais, os peixes nos mares, baleia, né, golfinhos. Então tudo isso faz parte do quinto dia. Do quinto dia. Então olha, os peixinhos lá, tudo lá no mar, nadando. A serpente, né, também faz parte do quinto dia. No quinto dia. Aí ele olhou assim, nossa, tá tudo maravilhoso, tudo muito bom. Aí ele olhou assim e falou assim, mas tá faltando alguma coisa. Você sabe o que tá faltando? Falta alguém para governar. Alguém para governar a criação aqui. Você sabe quem que é? Não sabe? Você sabe, comente aí. Ele falou assim, ah, já sei. Vamos pegar da terra. Vamos fazer um boneco. E eles começaram a fazer boneco. Vocês sabem fazer boneco na massinha? É legal mexer com massinha, né? E eles começaram a fazer o boneco. Aí fez o boneco. Aí quando fez aquele boneco bem bonito, aí ó, soprou o fôlego de vida nas narinas de quem? Do Adão. Fez o Adão, olha só. No sexto dia lá, sexto dia, fez o Adão. Deus olhou para Adão e viu que ele estava sozinho. Não é legal que o Adão fique sozinho. Aí sabe o que Deus faz? Deus ele pega e olha, vê que o peixe tem lá seus companheiros ali, suas companheiras. Vê que o tigre tem a tigresa. Vê que o macaco tem a macaca para acompanhar uma companheira. Aí Deus não queria que Adão ficasse sozinho. Aí Deus fez Adão dormir. Quando Adão estava dormindo assim, ó, bem gostoso. Vocês dormem? Vocês descansam? Então, aí ele estava dormindo. Aí Deus vai lá do ladinho do Adão assim, ó, pega uma costela, aí faz quem? A Eva, olha só. E quando Adão acordou, falou, nossa, uma disjuntora, uma varoa. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, olha só. Foi assim que Adão falou, porque ele achou isso muito bom. Aí Deus, ele dá instrução para Adão e para Eva. Ele fala assim, olha Adão e Eva, olha bem para essas árvores aqui, ó. Vocês podem comer de todos os frutos dela, mas menos aquela que está no meio do jardim. Sabe que árvore que é? A árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Não é para vocês comer daquele fruto lá. Foi essa ordem que Deus deu para os dois. Para eles não comer daquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Então, ele queria que Adão e Eva obedecessem a ele. Que era para fazer o que exatamente ele estava falando. Porque lá no Éden, lá no jardim, eles precisavam somente cuidar do que estava lá. O trabalho não era pesado como hoje. O trabalho não era que nem a gente está fazendo hoje.
né? E aí os dois estavam lá, trabalhando tranquilamente, né, lá no jardim. Mas quando foi um certo dia, Adão estava ali cuidando da criação, das coisas. Eva estava passeando no jardim. Aí a serpente chega assim e fala assim: olha, Deus falou que vocês não podem comer nenhum desses frutos que está no jardim. Isso é verdade que ela falou? Você lembra do começo lá da história? Não é verdade, né? Tá vendo? Esse aqui é conhecido como a antiga serpente, o diabo também, né? Que aqui, ó, se infiltrou na serpente, na cobra, para enganar Eva. E ela falou assim, olha, Deus falou para vocês não comer de nenhum desses frutos do jardim. A Eva falou assim, não, ele falou para nós comer de todos eles, menos daquele que está no meio do jardim, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela fala assim, que nada, Eva, pode comer, pode comer. Porque quando vocês comer, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser um Deus. Olha só, a serpente, o diabo, enganou Eva, tá vendo? Por isso que a gente tem que obedecer sempre a Deus, prestar bem atenção quando Deus ele fala conosco. Prestar bem atenção na palavra de Deus para não ser enganado pelo diabo, para não ser confundido pelo diabo. A Eva, ela caiu na enganação da serpente. Aí ela falou assim, come Eva, pode comer. Aí ó, comeu. Comeu, tá lá Eva, olha lá, com a maçãzinha lá, com o fruto na mão lá, comeu. Aí Adão chega. A Eva fala assim, olha, Adão, come desse fruto, é muito saboroso, é muito gostoso. Aí Adão falou assim, então, passa pra cá, deixa eu comer também. Aí ele comeu. E quando ele comeu, o que aconteceu? Houve o quê? Obediência. Uma desobediência. Deus falou que ele não era para eles comerem do fruto, estava no meio do jardim, ó lá da árvore. No meio do jardim, tá vendo? Uma árvore grandona, enorme. Não era para eles comer. E eles obedeceram. Deus, ele não se agrada da desobediência. Deus, ele não gosta que a criança seja desobediente, muito menos o adulto. Então, assim como Deus quer que nós obedecemos a Ele, também quer que as crianças obedeçam a seu pai e sua mãe dentro de casa. Porque quando a criança desobedece ao pai e à mãe, primeiro está desobedecendo a quem? Ao papai do céu, a Deus. Quando a criança faz malcriação, faz birra, primeiro está fazendo malcriação para Deus. Então, Deus, ele não queria que eles desobedecessem, porque Deus já tinha dado uma ordem. Então, assim como o pai e a mãe dão uma ordem para o seu filho, para a criança, para você, criança, é para você obedecer, porque o pai e a mãe sabem o que é melhor para você. Ela sabe que você obedecendo, você não vai correr nenhum perigo. Você não vai correr nenhum perigo. Então, por isso que precisa obedecer o pai e a mãe. Olha só. Aí, quando eles comem, eles percebem, ele olha para eles e vê que eles estão nus. Aí, o que ele faz? Ele pega folha para se cobrir, tá vendo? Ó? Eles pegam folha para se cobrir. Cobrir, ó. Ele se cobre e quando ele se cobre, ele se esconde. E você sabia que toda tarde Deus ele aparecia lá para conversar com Adão e Eva? Toda tarde. Deus era o amigo de Adão e Eva e é seu amigo. Tá vendo? Então, Deus é nosso amigo. Deus é muito nosso amigo. E olha só, quando eles fazem isso, eles ficam escondidos. Aí ele fala assim, Deus aparece e fala assim, Adão, Eva, onde vocês estão? Aí eles falam assim, ó, nós nos escondemos. Ele fala assim, por que vocês se esconderam? Porque nós comemos aquele fruto e percebemos que estamos nu. Aí, o que acontece, criança? Aí Adão fala assim, olha, a mulher que tu me deste me fez comer daquele fruto. Colocou a culpa em Eva. A Eva fala assim, Deus fala assim, Eva, por que você fez isso? Ela coloca a culpa na serpente. E nós não podemos colocar a culpa no nosso próximo. Toda vez que nós fizermos uma coisa errada, nós temos que assumir nosso erro, pedir perdão para a nossa coleguinha, ou para o pai e para a mãe, e para Deus. Mas tem que assumir o que nós fazemos. Nós não podemos colocar a culpa no nosso próximo quando a gente faz alguma coisa errada, certo? Então eles colocaram a culpa no próximo. Aí Deus falou assim, olha, Adão, porque você desobedeceu o que eu te falei, que não era para comer do fruto da árvore do meio do jardim, você agora vai trabalhar, você vai suar para trazer o alimento para sua casa. Eva, quando você for ter neném,
as dores do seu parto vai se multiplicar, vai doer mais ainda. Falou para a serpente, serpente, você agora vai rastejar em cima do seu ventre, da sua barriga, você vai rastejar em cima dele. Tá vendo, criança? Toda desobediência tem uma consequência. A consequência deles foi que Adão ia trabalhar muito, Eva ia sofrer muito quando fosse ter um filho, e a serpente rastejar em cima da sua barriga. E a outra consequência foi uma punição muito severa, que foi tirar eles do jardim do Éden, para nunca mais entrar lá. E quando isso aconteceu, ó, eles foram expulsos E quando eles vão saindo do jardim, o animal é matado, né? Para ele cobrir as suas vergonhas, para não ficar pelado. Então é colocado, ó, olha só, veste neles, e eles é expulso do jardim. E Deus dá ordem a um anjo para que fique uma espada de fogo ali em volta, andando em volta do jardim, para nunca mais eles entrarem lá. Tá vendo? Por isso que não pode desobedecer o pai e a mãe, porque desobedecendo o pai e a mãe está desobedecendo primeiramente a Deus. É pecado desobedecer a Deus. É pecado na escola colar do coleguinha. É pecado falar palavra feia. É pecado responder o pai e a mãe. Tudo isso é pecado. Então Deus, ele sempre quer ter uma amizade, assim como ele tinha com Adão lá no início. E por isso, para não ficar essa amizade anulada, Deus ele é tão bom, tão misericordioso, que ele dá um presente. Olha só, Deus ele dá um presente. Deus ele dá um presente para que nós viemos sempre ficar, né, em comunhão com ele, ou seja, conversando com ele sempre. Deus ele nos dá um presente. E quem é esse presente que ele nos dá? Quem é? Quem é o presente? Você sabe? Deus nos dá, ó, seu filho, seu único filho, Jesus Cristo. Olha só o presente. Jesus Cristo nos dá a salvação. Ele morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. E agora, você também pode dar um presente para ele. Você pode dar o seu coração, olha só, o seu coração, aceitando ele como Salvador. Você já aceitou ele como Salvador já? Se você não aceitou, ele te convida a você dar seu coração para ele. Você quer dar um presente para Jesus, seu coração? Então fale assim, ó, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito no meu coração. Então você dá um presente, ó, para Jesus. Porque o sangue de Jesus purifica, deixa o coração branquinho, tá vendo? Então Jesus, ele carregou lá, ó, a cruz, tá vendo, ó, para nós ser salvo. Ele sofreu, ó, alguém bateu nele, tá vendo, ó? Mas ele foi na cruz, foi na cruz, ó, derramou todo o seu sangue para salvar a mim e a você, para salvar seus pais, sua mãe e toda a humanidade. E ele não está morto, ele está vivo, vivo. E se você sabia que aonde você quiser conversar com Jesus, ele é seu amigo, ele pode te ajudar sempre a melhorar. Jesus ele quer te ajudar sempre você a obedecer o seu pai e sua mãe, sabia disso? Então todos que têm Jesus, olha lá, Jesus está, ó, com o pai lá no céu, mas ele está aí com você. Ele está em todo lugar que você vai. Jesus, quando ele fez a criação lá no início, ele descansou, né? Ao sétimo dia ele descansou. Mas hoje ele não descansa, sabe? Porque a Bíblia diz que ele não dorme nem cochila. Nós cochilamos e dormimos, né? Mas ele não dorme nem cochila, só para cuidar de você, do seu pai, da sua mãe, da sua família e de mim também. E quem tem Jesus, ó, fica muito feliz, seu coração muito feliz, pula de alegria. Então você nunca está sozinho, porque tem Jesus. E esse plano de salvação continua sobre a nossa vida. Adão e Eva pecou, né? Eles saíram do jardim, sim. Mas Deus nos deu um presente, não foi? Nos deu Jesus Cristo, Salvador, né? Então Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para você ter salvação. E eu também, sim ou não? E agora nós queremos chegar aonde? Lá no céu. O céu, aqui na terra, nós sofremos, nós choramos, nós ficamos tristes, mas lá não vai ficar mais. Lá no céu, nós vamos andar em ruas de ouro. Aqui nós temos como pagar muito caro pelo ouro, uma aliança, né? Ó. Mas lá no céu a gente vai andar em rua de ouro. Mas para isso, nós não podemos deixar o pecado entrar no nosso coração, ficar pretinho, ficar ruim, nós não podemos. Para isso, nós temos que continuar obedecendo, fazendo o que é bom, né? E o sangue de Jesus, que já ele morreu na cruz e ressuscitou,
para nos deixar o coração sempre purificado. E nós temos esperança que nós vamos encontrar com Ele um dia. Você tem esperança de encontrar com Jesus um dia? Nós vamos ver Jesus como Ele é? Então, para isso, você tem que continuar crescendo, não só em tamanho, mas lendo a Bíblia, orando, para sempre estar em comunhão com Deus. Sabia disso? Sabia que lá no céu tem um livro da obra, que tudo que você faz, ó, tudo que você faz lá é anotado? O que você fez hoje? Você fez alguma coisa hoje? Se você fez alguma coisa ruim, foi anotado lá no livro das obras, lá no céu, sabia? Mas se você fez alguma coisa boa, está sendo anotado lá também, no livro das obras. Que maravilha, né? Então eu sempre faço o bem. Mas você sabia que lá também tem o livro da vida? Você já aceitou Jesus como Salvador? Lembra que eu falei? Que para aceitar Jesus você fala assim, Senhor, eu te aceito, o meu Salvador. Escreve meu nome lá no livro da vida. Olha só, tem o livro da vida, então todos que aceitam Jesus é escrito lá no livro da vida. Que maravilha! Olha só que maravilha! E Jesus, ele falou que ele preparou morada para nós, né? Ele foi preparar morada e já preparou. E olha só, um dia nós vamos estar na Nova Jerusalém, a cidade de ouro, e vamos encontrar Jesus lá, olha Jesus lá, de braços abertos, esperando por nós. Que lindo! Então, para isso, nós temos que fazer o quê? O bem, fazer o que é bom. E fazer o que é bom é fazer o que mesmo? É desobedecer o pai e a mãe? Fazer malcriação, birra, é? Não, é obedecer sempre, respeitar sempre. Sim ou não? Não xingar, não bater. Sempre quando houver briga, você apaziguar como? Falando assim, ó, olha, não briga não, não é bom, não faz bem pro coração e também Papai do Céu, ele não gosta. Então fazendo sempre o bem, né? Sim ou não? Em todo lugar. Falando de Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo é nosso Salvador, que Ele quer salvar também seu coleguinha, salvar também a sua família. Tá bom, criança? E esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, divulgue, dê seu like e até breve, se Deus assim nos permitir.